$10.840 era isso que eu pagava todo mês de hipoteca. Mais $3.200 de contas gerais, energia elétrica em torno de 210, seguro da casa 480, e o cartão Visa final 8.803 com pagamento mínimo de 6.950. Tudo automatizado, 4 débitos programados desde o verão em que eu fiz 19 anos. Eu estava sentada no chão do meu primeiro apartamento, com o laptop equilibrado em cima de uma caixa de mudança, porque minha mãe tinha ligado dizendo que precisava de ajuda. Naquele momento eu ainda não entendia que a ajuda na boca dela significava algo sem fim. Eu nunca falhei um pagamento em 17 anos. Nem aos 23, pulando almoço para conseguir pagar o aluguel. Nem aos 27, quando meu namorado me disse que não restava mais nada de mim para nós. Nem aos 31, quando um gerente de banco perguntou como alguém com a minha renda não tinha nenhuma reserva e eu sorri dizendo que era conservadora com investimentos, uma mentira tão repetida que quase parecia verdade. 17 anos, 204 meses, tudo em dia, até a terça-feira passada. Na cozinha da minha mãe ela me disse 5 palavras que não tinham nada de acidente ou descuido, e quando eu pedi, pela primeira vez em 204 pagamentos, um simples obrigada, ela me olhou como se eu fosse uma máquina de débito e respondeu que eu servi era para pagar e ficar quieta. 4 segundos de silêncio. Eu contei, porque eu sempre conto. Trabalho como contadora forense, encontro dinheiro escondido, movido, disfarçado, enterrado e sempre encontro. Peguei a conta que tinha levado comigo, guardei na bolsa, levantei sem dizer nada. Ela nem perguntou onde eu ia, já tinha voltado para a televisão. Dirigi de volta por 22 minutos pela rodovia, as montanhas escuras dos dois lados, rádio desligado. Subi as escadas porque o elevador demorava demais quando as mãos precisam fazer alguma coisa. No balcão da cozinha, meu laptop ainda estava aberto com 2 abas, uma de uma empresa de transporte em Wilmington, Delaware, onde eu tinha passado semanas provando fraude de 17 milhões em notas fiscais fantasmas para um cliente bem pago, e a outra no portal de débito automático da minha mãe, ainda logado desde quando eu tinha 19 anos e nunca mais alterei a senha. Mesmo método, outra escala. Sentei, fechei a primeira aba, abri a segunda e cancelei tudo: hipoteca, energia, seguro, cartão. 4 cliques, 90 segundos. 17 anos desfeitos antes da meia-noite. Fechei o laptop, enchi a chaleira e fiquei na janela enquanto a água esquentava, olhando a cidade úmida e alaranjada lá embaixo, como Portland fica em março quando a luz dos postes pega a chuva no ângulo certo. Meu apartamento é pequeno, 1 quarto, 1 banheiro, uma cozinha onde mal cabe uma mesa para 2 pessoas. Moro aqui há 6 anos. Eu poderia ter algo maior. Eu poderia ter comprado uma casa, de verdade. Dinheiro não era exatamente o problema. O problema era aquele número que aparecia todo mês no meu extrato bancário, $10.840 saindo antes mesmo de eu conseguir decidir o que fazer com a minha própria vida. E, de algum jeito, a conta nunca fechava a meu favor. A chaleira desligou com um clique seco. Eu servi a água, fiz um Charles Grey, sem açúcar, e sentei. Eu não estava tremendo. Não estava chorando. Minha respiração estava estável, minhas mãos firmes. Se alguém entrasse naquele momento, veria só uma mulher tomando chá numa terça-feira à noite. Nada demais. Normal. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Era como se uma porta que eu mantive trancada por 17 anos tivesse se aberto 1 centímetro. E, por aquela fresta, entrou um ar frio. Eu sabia que, se abrisse completamente, veria algo que passei a vida adulta inteira evitando encarar. Não naquela noite. Aquela noite era só sobre cancelar coisas. O resto viria depois. Peguei o celular. Uma notificação. Um lembrete de calendário que eu tinha criado anos atrás e nunca excluído, 3º sábado. Sem localização, sem contexto, só isso. Repetindo todo mês, porque existem compromissos que não precisam de explicação, só de presença. Eu tomei um gole do chá. Ainda estava quente demais, mas eu bebi mesmo assim. Eu trabalho auditando fraudes. Eu sigo dinheiro desaparecido, notas fiscais falsas, contas fantasmas. Eu encontro onde os números mentem. Só que, em 17 anos, eu nunca tinha olhado para os meus próprios. Na manhã seguinte,
eu fiz algo que deveria ter feito no verão em que fiz 19 anos. Abri uma planilha e comecei pelo primeiro mês. A Nora Cho divide a sala comigo há 6 anos. Ela é a única pessoa na Archer e Barney que sabe que eu pago as contas da minha mãe, porque a Nora repara em coisas pequenas demais para ignorar, como uma contadora forense sênior que leva almoço de casa todos os dias e nunca pega café na rua. Uma vez, uns 3 anos depois que comecei lá, ela me perguntou sobre isso. Eu disse que não era nada. Ela ficou em silêncio por tempo suficiente para decidir se ia ser gentil ou honesta. E escolheu os dois. Tessa, você audita empresas gigantes. No ano passado encontrou um esquema de desvio de 7 milhões dentro de uma ONG. E quer me dizer que nunca olhou os extratos da sua própria mãe? Eu disse que não. Ela esperou o resto da frase. Não veio. Eu tinha medo do que ia encontrar, eu falei. Ela só assentiu. E nunca mais tocou no assunto até o dia depois de eu cancelar os débitos automáticos. Naquela manhã, quando contei o que minha mãe tinha dito para mim, ela não reagiu com choque. Não pediu desculpa por mim. Só puxou a cadeira para perto, abriu um documento novo no meu computador e disse: começa pelo extrato mais antigo que você conseguir acessar. É por isso que a Nora Cho é minha única amiga. Mas eu não comecei pelos extratos. Não ainda. Naquela noite, eu fiquei dentro do carro, no estacionamento subterrâneo do prédio, com o motor desligado, e pensei em uma lanchonete. Eu tinha 12 anos. A lanchonete se chamava Pat's, embora eu nunca tenha conhecido ninguém chamado Pat. Ficava na Burside, entre uma lavanderia automática e uma oficina de pneus. E todo terceiro sábado do mês, meu pai já estava me esperando no último box da janela ao lado da vitrine de tortas, onde a luz fluorescente fazia um zumbido num tom que, por algum motivo, só eu parecia notar. Eu dizia para minha mãe que ia para a biblioteca. Ela nunca conferia. Conferir exigiria interesse, e naquela época o interesse dela em mim já tinha virado algo quase automático, funcional. Eu era quieta. A que não dava trabalho. A que, aos 12 anos, já estava sendo moldada para um papel que só entenderia 2 décadas depois. Meu pai pedia café e o mais barato do cardápio. Eu pedia um milkshake de chocolate porque eu tinha 12 anos e porque ele deixava. Ele empurrava o extrato bancário dele para minha frente, aberto, ao lado do saleiro. Encontra o erro, ele dizia. Eu olhava por uns 10 minutos e achava uma taxa de caixa eletrônico de $3,50 cobrada no terminal que não era do banco dele. Bom, ele dizia. Agora acha o verdadeiro. Eu olhava de novo. Linha 42. $48. Descrição: diversos. O que é um diversos? Ele perguntava. Eu não sei. Ninguém sabe, ele respondia. Ele batia com o dedo indicador na linha, um dedo calejado de 30 anos puxando fio por dentro de parede. Esse é o ponto, Tess. Quando alguém escreve o diversos, é porque espera que você não pergunte. Seu trabalho é perguntar. A garçonete passava. Mais café? Meu pai levantava o olhar. Por favor. Minha filha está me auditando. Ela ria. Ele não. Eu também não. Era tudo sério. E ela ia embora sem saber se aquilo era brincadeira ou não, o que, no fim, virou o tipo de relação que eu teria com a maioria das pessoas pelo resto da vida. Isso foi há 24 anos. Meu pai me ensinou a ler extratos bancários dentro de uma cabine de dinner. Me ensinou juros compostos aos 14, amortização aos 15, como abrir uma conta poupança aos 17. Me ensinou que dinheiro diz a verdade mesmo quando as pessoas mentem e que a diferença entre um bom contador e um excelente é a disposição de seguir um número até ele ficar desconfortável. Ele fazia isso todo terceiro sábado, sem falhar, por 27 anos. Minha mãe nunca soube. Minha irmã nunca soube. Foi o segredo mais longo da minha vida e o único que me manteve em pé. Já minha mãe tinha outro tipo de lição. Mais curta. Sempre a mesma frase, mudando só o tom, o volume e a cozinha onde era dita. Seu pai foi embora. Eu fiquei. Ela dizia quando eu tinha 9 anos e perguntei onde ele tinha ido. Dizia aos 16, quando perguntei se podia visitá-lo. Dizia aos 22,
quando consegui meu primeiro emprego de verdade e ela ligou dizendo que a hipoteca estava atrasada. Seu pai foi embora, Tessa. Eu fiquei. O mínimo que você pode fazer é ajudar. Eu levei isso como verdade por quase toda a minha vida. Naquela noite, dentro do estacionamento subterrâneo, com o motor desligado, eu abri o portal da Chase no celular. 17 anos de extratos arquivados digitalmente. Comecei pelo primeiro mês e fui descendo. Hipoteca, energia, seguro, Visa, tudo exatamente como eu esperava. Limpo, previsível, sem nada fora do lugar até o mês 31. Um pagamento via Zelle, $2.200. Destinatário recorrente, S. Moran. S. Moran. Shelby Moran. Minha irmã. Eu fiquei parada no escuro, encarando o número na tela como se ele tivesse mudado sozinho, $2.200 por mês indo para Shelby. Esse foi o primeiro valor que simplesmente não fechava com o resto da história. Uma pessoa normal teria fechado o aplicativo. Teria ido para casa. Teria dormido. Teria deixado aquilo para lidar amanhã, como quem acredita em limites, em autocuidado, em não ficar sozinho no estacionamento às 21h30 de uma quarta-feira olhando extrato bancário no celular. Mas eu não sou uma pessoa normal. Eu sou contadora forense. E contadores forenses não param no primeiro erro. Eles param quando o último número está explicado. Eu rolei para o mês 32. Foram 3 noites. 3 noites para desmontar 17 anos de confiança cega. Na primeira noite, eu mapeei os Zelles, $2.200. Sempre no mesmo dia do mês. Sempre o mesmo destinatário, S. Moran. Shelby. Minha irmã. Aquilo tinha começado 37 meses antes, ou seja, por mais de 3 anos, meu dinheiro atravessava a conta da minha mãe e chegava até Shelby sem nenhuma das duas nunca ter me contado e sem eu nunca ter olhado. Na segunda noite, eu segui o dinheiro em espécie, $800 sacados todo mês, sempre no mesmo caixa eletrônico na Southeast Division, perto de uma academia que a Shelby vivia postando no Instagram. Não era a academia da minha mãe. Não era o bairro da minha mãe. Era a vida da minha irmã. Abri os extratos do cartão Visa em seguida. Nordstrom. Zara. Um salão de unhas em Hawthorne que cobra $60 por manicure. Eu sei o valor porque eu nunca fui lá, mas aparentemente meu cartão foi. Na terceira noite, veio a matemática. Eu estava na mesa da cozinha, com a Nora no viva voz, porque a Nora tinha parado de fingir que aquilo não era mais uma investigação dela também. Ela fazia isso, quando um problema entrava no campo de visão dela, passava a ser dela. O que às vezes era a melhor qualidade dela e às vezes a mais insuportável. Me lê os totais, ela disse. Transferência mensal para Shelby via Zelle, $2.200. Saques mensais perto da academia da Shelby, $800. Gastos mensais no cartão da minha mãe alinhados ao estilo de vida e locais da Shelby, aproximadamente $1.800. Parei um segundo. Total redirecionado por mês cerca de $4.800. De $10.840. Sim. Silêncio do outro lado da linha. Eu ouvi a caneta dela batendo em alguma superfície. Ela fazia isso quando estava decidindo entre o que era cuidadoso e o que era verdadeiro. Sua mãe não só pegou seu dinheiro, Tessa, ela disse por fim. Ela montou um sistema. Você de um lado, sua irmã do outro e ela no meio controlando a torneira. Eu não discuti. Os números não deixavam espaço para isso. E sua irmã faz o que mesmo? Nora perguntou. Organizadora de eventos freelancer. E como anda isso? Ela organizou uma festa de aposentadoria para vizinho de alguém na primavera passada. Antes disso, tentou uma empresa de caixas por assinatura. Caixas de quê? Eu respirei fundo. Cabos e puxadores de gaveta. Essa foi a primeira. Depois vieram outras. Cristais. Depois algo chamado experiências gastronômicas selecionadas. Basicamente, uma caixa de chips. Chips artesanais, segundo ela. Existe diferença, aparentemente. A marca de velas durou 4 meses. As cristais, 2.
As caixas de snacks ainda existem tecnicamente, mas o último post dela no Instagram sobre isso foi em novembro, uma foto dela comendo o próprio estoque. A Nora soltou um suspiro que carregava um tipo muito específico de exaustão profissional. Então a Shelby ganha o que, uns 125 mil por ano num bom ano? E o aluguel dela é 2.200 por mês pago pela mãe com o seu dinheiro? Eu não respondi de imediato. Ela sabe de onde esse dinheiro vem? Ela perguntou. Essa era a pergunta que eu estava evitando. Porque a resposta definia se minha irmã era participante ou passageira. E eu não estava pronta para nenhuma das duas versões. Eu não sei, eu disse. Minha mãe disse que era economia dela. Ela não tem economia, a Nora respondeu sem hesitar. Ela tem previdência social e o que sobra depois de redirecionar os seus pagamentos. Isso não é economia. Isso é engenharia financeira. Eu fiquei olhando o Instagram da Shelby enquanto ela falava. Lá estava, 2 semanas atrás. Miami Beach. Areia branca, mar azul turquesa, um drink que provavelmente custava $22. Legenda, recarregando. Hashtag abençoada, hashtag vivendo a vida, hashtag grata. Grata. A palavra ficou presa na minha garganta como uma espinha. Eu fui rastreando a viagem. Passagens pagas no cartão da minha mãe. Hotel, 4 noites no lugar mediano na Collins Avenue, $960. Restaurantes, spa, compras mais uns $3.800 e alguma coisa. Total, aproximadamente $4.800 por 4 dias na Flórida. Exatamente o valor que saía redirecionado da minha conta todo mês. As férias da minha irmã custavam o mesmo que eu pagava em trabalho invisível durante 30 dias. Um mês da minha vida convertido em 4 dias da dela. Tessa. Eu tô aqui. O que você vai fazer? Eu fechei o laptop. A planilha já tinha 47 colunas. 37 meses de dados. Cada dólar explicado, cada transferência rastreada, cada mentira com número de linha. O que eu sempre faço, eu disse. Seguir o dinheiro. O dinheiro já foi seguido. Ele tá na sua planilha. Então eu vou seguir até o final. O ciclo completo. 17 anos, todos os meses, cada centavo. Isso vai te levar mais uma semana. Eu já paguei por 17 anos, Nora. Posso gastar mais uma semana lendo. Ela não discutiu. Ela conhecia aquele tom. O tom que não pede permissão, não hesita, não negocia. O meu a modo auditor, como ela chama. Eu abri o laptop de novo e voltei lá pro começo. Mês 1. O verão em que eu tinha 19 anos, sentada no chão do primeiro apartamento, configurando o débito automático porque minha mãe disse que precisava de ajuda. Você já pagou por alguma coisa a vida adulta inteira sem nunca perguntar para onde o dinheiro ia? Não porque não se importava. Mas porque se importava demais. Porque perguntar teria significado ver. E ver teria significado escolher. E escolher teria significado perder a única pessoa que, em teoria, deveria te amar sem custo. Agora eu tinha os números. Todos eles. O que eu não tinha e precisava antes de fazer qualquer coisa com aquilo era coragem para sentir o que eles realmente significavam. Essa parte veio depois. E quase me quebrou. A planilha levou mais 6 noites para ficar pronta. 17 anos. 204 meses. Cada pagamento, cada transferência, cada linha separada, categorizada, colorida porque é isso que eu faço quando não consigo processar algo emocionalmente, eu organizo. Quando terminei, já era sábado de manhã. Imprimi tudo. 47 colunas. 6 páginas em modo paisagem, porque retrato não comportava o tamanho do estrago. Espalhei as folhas no chão do apartamento, lado a lado, em ordem cronológica. E me sentei no meio delas, de pernas cruzadas, como alguém sentada dentro dos destroços de algo que construiu com as próprias mãos e incendiou com o fósforo de outra pessoa. O redirecionamento para Shelby tinha começado há 37 meses, mas o padrão era mais antigo do que isso. Antes da Shelby, já existiam vazamentos. Uma cobrança recorrente numa loja de móveis que minha mãe não precisava. Saques em dinheiro que aumentavam todo dezembro, todo agosto, todo maio.
Dinheiro indo em direções que eu nunca questionei, porque questionar era olhar e olhar era ver e ver era escolher. E eu passei 17 anos com medo da escolha. Ali, no meio daquelas páginas, eu fiz o que vim evitando desde a noite em que cancelei os débitos automáticos. Deixei os números virar em memória. Aos 23 anos, meus amigos da faculdade planejaram uma viagem para Big Sur. 5 dias, carro alugado, acampamento na costa. $400 por pessoa. Eu disse que não podia ir. Eu podia. Mas $400 eram $400 a menos naquela conta que sangrava $10.840 todo mês. E eu já tinha aprendido que o sangramento vinha primeiro e a minha vida vinha depois. Eles foram sem mim. Até hoje falam dessa viagem. Eu não falo. Aos 27, o Aaron. 4 anos juntos. Ele era gentil, paciente, fazia café toda manhã sem ninguém pedir o tipo de detalhe que parece pequeno até você perceber que nunca teve isso antes. E então vira tudo. Terminamos num domingo de outubro. Ele sentado na beira da cama, olhando para mim como quem já tinha entendido antes de mim. Tess, eu te amo, mas você entrega tudo para sua mãe. Não sobra nada. Nem para mim. Nem para você. Eu disse que ele não entendia. Ele disse que entendia perfeitamente. E ele estava certo. E eu estava certa. E nós dois estávamos certos sobre coisas diferentes. Esse é o tipo de término do qual você não se recupera direito, porque não existe vilão. Só ausência. Aos 31, um gerente de crédito numa cooperativa em Lake Oswego. Eu tinha dirigido até lá porque as agências de Portland pareciam próximas demais de casa, próximas demais da possibilidade de alguém me ver pedindo algo que eu deveria conseguir pagar 10 vezes com facilidade. O gerente analisou meu arquivo. Bom crédito, renda estável. Ela levantou o olhar e disse: sua relação dívida-renda está incomumente alta para alguém na sua faixa. Você pode explicar essas saídas recorrentes? Eu sorri e disse que eram obrigações familiares. Ela assentiu. Não perguntou quais. Eu não ofereci. O pedido da hipoteca ficou 3 semanas no porta-luvas do meu carro antes de eu triturar tudo. 3 memórias. 3 momentos em que eu poderia ter parado, perguntado, olhado de verdade. 3 vezes em que a saída estava ali, claramente visível, e eu passei direto porque atravessar aquela porta significava admitir que minha mãe não era quem eu precisava que ela fosse. E esse era um número que eu não estava pronta para fechar. Fiquei no chão com a planilha e pensei no meu pai. Não a versão que minha mãe contava. Não o homem que foi embora, que a abandonou, que a escolheu a si mesmo. O homem que eu conhecia de verdade. O que sentava num box de dinheiro todo terceiro sábado e me ensinava a ler verdade em linhas de números. Eu tinha 17 anos. Ainda era na Pats, embora a Pats já tivesse mudado de dono 2 vezes e a vitrine de tortas tivesse virado uma exibição de doces que nunca estava completa. Meu pai e eu estávamos preenchendo um formulário de conta-poupança na mesa entre o café dele e meu milkshake, usando a caneta emprestada da garçonete porque nenhum dos dois tinha levado uma. O formulário pedia o número de seguridade social dele. Ele escreveu errado, riscou, escreveu errado de novo. Tess, qual é o meu social? Eu falei. Ele ficou me olhando. Como você sabe o meu número de seguridade social? Você deixou uma declaração de imposto em cima da mesa ano passado. Eu li. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. O tipo de silêncio dele quando alguma coisa grande demais cabia dentro daquele box. Então ele disse: você já é melhor nisso do que eu. Eu respondi: foi você que me ensinou. Ele baixou os olhos para a pilha de panquecas que tinha pedido, mas quase não tocou. Ele sempre pedia panquecas. Nunca terminava. Eu acho que ele pedia porque era o que fazia para mim nos sábados de manhã antes de ir embora. E comer aquilo no dinheiro era o mais perto que ele conseguia chegar daquela cozinha sem voltar para ela. Eu te ensinei os números, ele disse. A coragem é sua. Ele segurou aquilo por um segundo. Talvez 2. Depois empurrou o prato na minha direção. Vai comer esse bacon aí ou não? Eu peguei o bacon. Ele terminou o café. E a gente nunca mais falou de coragem.
Não era assim que a gente funcionava. A gente funcionava em números, em café da manhã, em aparecer todo mês sem precisar explicar por quê. Essa memória me encontrou no chão do meu apartamento, às 2 da manhã, cercada por 6 páginas de evidência. E alguma coisa dentro de mim abriu. Eu chorei. Não daquele jeito de filme, bonito, controlado, com a mão na boca e ombros tremendo de forma elegante. Eu chorei do jeito que uma mulher chora quando segura um número no peito por 17 anos e finalmente deixa ele sair. Feio. Longo. Um tipo de choro que dói nos ossos depois, como se alguma coisa estrutural tivesse mudado de lugar. Eu não estava chorando porque minha mãe tinha me roubado. Nem porque minha irmã vivia de um dinheiro que eu ganhava. Eu estava chorando porque, em algum lugar debaixo dos débitos automáticos, dos pagamentos mensais e do silêncio constante, eu sempre soube. E mesmo assim escolhi não olhar. A contadora forense que conseguia rastrear 17 milhões de dólares por empresas de fachada em Delaware não conseguia abrir o extrato bancário da própria mãe. Porque a auditoria que eu tinha medo de fazer nunca foi sobre dinheiro. Era sobre resposta. Meu pai me disse uma vez, naquele box de dinheiro, com aquele café e aquela caneta emprestada, sempre saiba para onde seu dinheiro vai. E eu quebrei essa regra todo mês durante 17 anos. Não por descuido. Por lealdade. E lealdade, quando vai só numa direção por tempo demais, começa a parecer outra coisa. Fiquei no chão até o choro parar. Depois me levantei, lavei o rosto, juntei as 6 páginas, alinhei as bordas e coloquei tudo numa pasta parda. Escrevi com marcador preto. Auditoria financeira da família Moran meses 1 a 204. A contadora forense voltou ao trabalho. E ela tinha um caso para fechar. 3 dias depois, minha mãe mandou uma mensagem. Toda em caps lock. Uma única palavra, comportamento. E um convite para jantar que não era exatamente um convite. Minha mãe nunca foi uma mulher passiva. Ela não espera as coisas acontecerem. Ela faz as coisas acontecerem. Então, quando 14 dias passaram e a hipoteca voltou, a conta de luz não foi paga e a seguradora enviou uma carta que ela não entendeu, ela não ficou sentada em silêncio na cozinha tentando entender o que tinha dado errado. Ela pegou o telefone e foi para a guerra. Eu sei disso porque as ligações começaram numa quarta-feira. A primeira foi da minha tia Ellen, irmã mais velha da minha mãe, que mora em Beaverton e nunca na vida me perguntou como eu estava sem transformar isso em algum pedido depois. Tessa, sua mãe me ligou chorando. Disse que você cortou ela depois de tudo que ela fez por vocês. Depois de ter criado vocês sozinha. Eu só acho que você precisa saber o quanto você machucou ela. Eu afastei o telefone do ouvido e encarei a tela como quem olha uma multa de estacionamento. Não com raiva, com aquele reconhecimento frio de que alguém decidiu que você deve algo, e existe todo um sistema pronto para cobrar isso. Obrigada por avisar, tia Ellen, eu disse. Ela criou vocês sozinha, Tessa. Eu entendo que você está dizendo isso. Você tá me ouvindo? Estou. Só não concordo. São coisas diferentes. Ela desligou. 40 minutos depois, meu tio Robert ligou. O mesmo roteiro, outra voz. Depois veio minha vizinha, dona que eu tinha conversado exatamente 2 vezes na vida. Uma num churrasco, outra quando ela precisava mover uma estante. Depois uma mulher chamada Jean, que eu depois descobri ser do clube do livro da minha mãe, algo que eu nem sabia que ela frequentava. E isso, de algum jeito, dizia tudo. Sobre o quanto da vida da minha mãe eu realmente fazia parte. E o quanto eu só estava pagando. 4 ligações numa única tarde. Cada uma com a mesma mensagem, só que embalada de um jeito ligeiramente diferente. Sua mãe se sacrificou por você. Sua mãe criou vocês sozinha. Sua mãe merece mais. Minha mãe nem precisou me ligar diretamente. Ela não precisava. Ela tinha montado um coro e o coro estava cantando a versão dela da história. E todas as vozes repetiam a mesma coisa, porque todas tinham recebido o mesmo roteiro. Ela não me criou sozinha. Mas ninguém naquele coro sabia disso. Eu fiquei sentada na minha mesa no trabalho, deixando as mensagens de voz se acumularem. A Nora observava do outro lado da sala compartilhada, os óculos baixos no nariz,
com aquela expressão dela de quem está juntando dados antes de soltar um veredito. Quantas até agora? Ela perguntou. 4 ligações, 3 mensagens de voz, um texto de alguém chamada Jean. Quem é Jean? Clube do Livro. Minha mãe aparentemente faz Clube do Livro. E eles leem o quê? Mulher correndo num campo com vento no cabelo? Eu quase sorri. Quase. As mensagens continuavam chegando. Naquela noite, a Shelby ligou. O nome dela apareceu na tela às 19h42, o que já era estranho, porque a Shelby normalmente se comunica por stories do Instagram ou mensagens compostas inteiramente de emojis e a palavra literalmente. Uma ligação de verdade significava que alguma coisa tinha atravessado a superfície. Oi, ela disse. A voz leve demais. Aquele tom que a gente usa quando tenta parecer que algo não é sério quando é exatamente o contrário. Então a mãe tá meio surtada. Ela disse que você parou de ajudar com as contas ou sei lá. O que tá acontecendo? Eu ouvi a voz dela, o ritmo, os pontos onde ela subia, onde ela caía. Eu presto atenção nisso. Sempre presto. Porque na minha família as palavras nunca foram confiáveis. Mas a música por trás dela sempre foi. A Shelby não estava ligando porque estava preocupada com a nossa mãe. Ela estava ligando porque o aluguel dela não tinha caído esse mês. O ZL de $2.200 não tinha chegado. E a barreira entre a Shelby Moran e a realidade financeira era exatamente o tamanho de uma transferência mensal que ela nunca questionou, de uma origem que ela nunca confirmou. E agora o dinheiro estava atrasado e a fonte estava em silêncio. E ela conseguia sentir o chão mudando de lugar debaixo da vida cuidadosamente montada dela. Sentar nesse box aqui, ele disse. Todo terceiro sábado do mês. Esse é o meu trabalho. Eu não chorei. Ele também não. A gente pediu comida. Ele pediu um sanduíche de peru. Eu pedi um grilled cheese. Não porque eu queria grilled cheese. Mas porque eu ainda não tinha aprendido a pedir o que eu realmente queria em vez do mais barato. E porque hábitos antigos dos anos de sangramento $10.840 por mês não desaparecem só porque você os identificou. Eles ficam como uma espécie de membro fantasma no orçamento. 7 anos depois, na noite antes daquele jantar de domingo, eu fiquei dentro do carro no estacionamento do meu prédio e não consegui sair. Motor desligado. A pasta no banco do passageiro. 6 páginas, 47 colunas, 204 meses. Tudo ali. E mesmo assim eu não me movia. Porque tinha alguma coisa dentro do meu peito mais pesada do que número e mais fria do que dado. E esse algo tinha um nome que eu não queria pronunciar. Eu tinha medo de me tornar meu pai. Não o homem que eu conhecia. Não o homem do box de dinheiro, do café, dos sábados marcados sem falhar. Eu tinha medo de me tornar a versão dele que minha mãe tinha construído. A versão que existe na história dela. A que ela contou pra tia Ellen, pro tio Robert, pra dona, pra Jean do Clube do Livro, e pra qualquer pessoa que cruzou o caminho dela por 27 anos. O homem que foi embora. O homem que abandonou. O homem que escolheu a si mesmo em vez da família. Se eu entrasse naquela sala amanhã com uma planilha e uma verdade, era essa versão que eu viraria. Não na realidade. Mas na única realidade que importava para quem estivesse sentado naquela mesa. Porque minha mãe passou décadas construindo um mundo onde sair é pecado e ficar é virtude e qualquer um que questione essa equação já nasce culpado. A Shelby diria isso. Eu sabia que ela diria. Porque eram só 4 palavras que ela tinha. Você é igual ao seu pai. E uma parte de minha parte que passou 17 anos pagando para não ouvir isso acreditaria. Peguei o celular e mandei mensagem para Nora. E se eu estiver errada? 3 pontinhos. Depois. Você encontrou $177 mil em transferências desviadas em 37 meses. Conferiu tudo. Validou cada número. A planilha não está errada. Você não está errada. Você está com medo. São coisas diferentes. Eu li 2 vezes. 3. Guardei o celular. Ela estava certa. Medo e erro parecem iguais de dentro. Os dois fazem você hesitar.
Os dois fazem você duvidar do que você sabe. Mas erro é quando os números não fecham. Medo é quando eles fecham e você queria que não fechassem. Os meus fechavam. Todos eles. Eu entrei. Eu dormi. Não bem. Mas dormi. E naquele momento, isso já era mais do que eu esperava. Domingo de manhã. Eu acordei cedo, 6h15, fiz café e fiquei parada na janela. Portland estava fazendo aquela coisa típica do começo da primavera: o céu não decide se é cinza ou azul claro e resolve ser os dois ao mesmo tempo. As árvores da rua começavam a brotar devagar, como se ainda estivessem esperando autorização para existir de novo. Tudo com cara de pausa. Eu me vesti sem pensar demais. Calça preta, blusa cinza, sapato baixo. Não era roupa de guerra. Era roupa de trabalho. Porque, no fim, era isso que aquilo era, um trabalho. Um relatório. Uma apresentação de conclusões. 6 páginas de argumento que se sustentariam sozinhas se eu não interferisse. Peguei a pasta. Conferi as folhas uma última vez. 6 páginas em ordem. Azul, vermelho, amarelo. Legítimo. Redirecionado. Não rastreado. O mesmo sistema que meu pai nunca me ensinou diretamente, mas que ele entenderia na hora. Porque era exatamente o tipo de lógica que ele usava quando organizava caixas de disjuntor. Azul para ativo. Vermelho para risco. Amarelo para desconhecido. Entrei no carro. Saí do estacionamento. Virei na Burnside. A mesma rua onde ficava a Pat's Diner antes de virar uma loja de ramen, antes de virar coworking, antes de tudo fechar e as janelas ficarem escuras. O diner tinha sumido. Mas a lição ainda estava lá. No banco do passageiro, ao lado da pasta, eu ouvi a voz dele como se estivesse comigo. Quando alguém escreve o diversos, é porque espera que você não pergunte. Eu tinha parado de não perguntar. A luz da varanda da minha mãe já estava acesa quando entrei na garagem às 17h53. A porta da frente estava aberta. Lá dentro, eu já ouvi a voz dela alta, firme, ensaiada. Como se o ambiente inteiro tivesse sido preparado para aquela entrada. Peguei a pasta. Fechei a porta do carro. Subi os degraus. E, pela primeira vez em 17 anos, eu não estava carregando um cheque. A mesa estava posta para 6 pessoas. Minha mãe. Shelby. Tia Ellen. Tio Robert. Eu. E uma cadeira vazia no canto, que eu só pude assumir que era aspiracional. Jogo americano, guardanapo de tecido, um assado no centro da mesa com cheiro de alecrim e encenação porque minha mãe nunca fez um assado na vida para menos de 3 testemunhas. Ela estava em pé na cabeceira quando eu entrei. Não sentada. Em pé. Braços ao lado do corpo, queixo levemente erguido, postura de quem já ensaiou a própria entrada e agora só espera o público parar de respirar. Tia Ellen estava na cadeira mais próxima da cozinha, segurando uma taça de vinho branco como se aquilo fosse um colete salva-vidas. Tio Robert estava do outro lado, mãos cruzadas, encarando a toalha da mesa com aquele olhar de homem que já entendeu que não existe ferramenta para consertar o que vem a seguir. Shelby estava no fim da mesa, celular virado para baixo, o tipo de gesto que significa eu quero parecer presente, mas não estou confortável. Tessa, minha mãe disse. Não foi um oi. Não foi um obrigada por vir. Foi meu nome. Seco. Como uma convocação. Mãe. Eu me sentei. Coloquei a bolsa no chão ao lado da cadeira. Não abri. Ainda não. Minha mãe começou. Eu estou feliz que todos estamos aqui, porque acho importante essa família conversar sobre o que está acontecendo. Ela fez uma pausa, não para respirar, para controlar a sala. Eu criei minhas filhas sozinha. Ela olhou para a tia Ellen. Ellen assentiu, automática, como se aquilo já tivesse sido combinado há anos. Eu trabalhei. Eu me sacrifiquei. Eu dei tudo o que eu tinha para garantir que você estivesse em teto, comida, uma vida. Outra pausa. Calculada. E agora uma das minhas filhas decidiu, aparentemente, que eu não mereço mais ajuda. Mais uma pausa.
Desta vez, para impacto. Minha mãe pausava como um maestro levantando a batuta, esperando a orquestra obedecer. Tessa, eu não sei o que aconteceu com você, mas essa família não abandona ninguém. Nós não somos o seu pai. E ali estava a frase. Aquela que ela tinha afiando por 27 anos. Guardada como uma faca na gaveta da cozinha, pronta para qualquer momento em que precisasse cortar. Eu deixei ela cair no ar. Deixei todo mundo na mesa sentir o peso, organizar a própria versão daquilo. Depois, abri a bolsa. Coloquei a pasta na mesa. Isso aí o quê? Minha mãe perguntou. Números. Eu abri a pasta. Página 1. Eu não olhei para ela. Olhei para a tia Helen. Porque a tia Helen tinha me ligado dizendo que eu deveria ter vergonha. E ela merecia ver como a vergonha realmente parece quando é organizada em colunas. Isso aqui são 37 meses de extratos bancários da conta da casa da minha mãe. Eu tenho acesso porque eu configurei o sistema de débito automático há 17 anos. Apontei para a primeira coluna. Coluna A é entrada de dinheiro. Os $10.840 que eu mando todo mês. Hipoteca, luz, seguro, cartão. Tessa, isso não é a hora. A tia Helen começou, mas parou no meio. É exatamente a hora. Virei a página. Coluna B é saída. Para onde esse dinheiro foi depois que entrou na conta dela. E aqui é onde os números param de bater. O silêncio mudou de textura. Não era silêncio de jantar. Era silêncio de sala de depoimento. Aquele tipo de silêncio onde todo mundo percebe que a próxima frase vai custar alguma coisa para alguém. $2.200. Transferência via Zelle todo mês. Destinatário, S. Moran. Eu olhei para Shelby. Esse é o seu aluguel, Shelby. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Mas a mãe disse que tinha economias. Ela não tem economias. Ela tem meu débito automático e a aposentadoria dela. Só isso. Virei outra página. $800 em saques mensais em dinheiro no caixa da Southeast Division. Perto da sua academia e do seu apartamento. Não perto da casa da mãe. Outra página. Mais ou menos $1.800 por mês em gastos no cartão da minha mãe em Nordstrom, Sephora, restaurantes, coisas que batem exatamente com o seu padrão de consumo no Instagram. Pausa. Incluindo uma viagem para Miami 2 semanas atrás. 4 dias, $4.800. Passagem, hotel, restaurante e spa na Collins Avenue. A Shelby ficou branca. Não o branco de constrangimento. O branco de quem percebe que o chão inteiro que estava sustentando a vida dela está sendo retirado folha por folha e não existe nada embaixo. Eu não sabia, ela disse. A voz dela saiu pequena. Quase sem espaço dentro da própria frase. Coluna A é de onde o dinheiro vem, eu disse. Sou eu. Coluna B é para onde ele vai. É você. Eu passei a mão pela página, sem olhar para ninguém. Dos $10.840 que eu envio todo mês, aproximadamente $4.800, quase metade, foram redirecionados para sustentar a sua vida. Seu aluguel, sua academia, suas roupas, suas viagens, suas empresas de caixa por assinatura que duraram no total uns 8 meses. Minha mãe bateu a mão na mesa. Não forte o bastante para balançar os pratos. Mas forte o bastante para lembrar a todos que ela ainda controlava o ambiente. Tudo que eu fiz foi por essa família. Não, eu disse. Eu não levantei a voz. Eu abaixei. Do jeito que eu faço em depoimentos quando preciso que a sala inteira venha até mim. Tudo que eu paguei foi para essa família. O que você fez foi redirecionar. Você montou um sistema, mãe. Eu de um lado, a Shelby do outro, e você no meio decidindo para onde meu dinheiro ia sem eu saber e sem eu consentir. Você ofereceu, ela disse rápido. Você se ofereceu para ajudar. Você mesma configurou os pagamentos. Eu ofereci pagar sua hipoteca e suas contas. Eu não ofereci financiar o estilo de vida da minha irmã através da sua conta. Existe diferença. Não existe diferença nenhuma. Família ajuda família.
Família não mente para a família sobre para onde o dinheiro está indo. Ela olhou para a tia Ellen. A tia Ellen olhou para a toalha da mesa. Ela olhou para o tio Robert. O tio Robert não tinha se mexido desde que eu sentei. O coro dela estava em silêncio. O roteiro que ela passou a vida inteira distribuindo não tinha uma cena para quando os números aparecessem na mesa coloridos, organizados, com recibo. Então ela pegou a única arma que sempre funcionou. Aquela que ela vinha afiando há 27 anos. Seu pai foi embora, ela disse. A voz dela falhou levemente na palavra pai. Eu não soube dizer se foi real ou ensaiado. Depois de tanto tempo, talvez ela também não saiba. Seu pai foi embora, Tessa. Eu fiquei. Eu te criei sozinha. E é assim que você me retribui? A Shelby estava chorando agora. Lágrimas silenciosas. As reais. As de confusão, não de estratégia. Ela me olhou com os olhos molhados e disse exatamente as 4 palavras que eu sabia que viriam. Desde o estacionamento. Desde a noite dentro do carro. Desde o momento em que eu escolhi vir aqui com uma pasta em vez de um cheque. Você é igual ao seu pai, ela disse. Você sempre vai embora. A mesa inteira ficou em silêncio. A tia Ellen colocou a taça de vinho na mesa. O tio Robert descruzou as mãos pela primeira vez. Eu olhei para minha irmã. Depois para minha mãe. Depois de volta para Shelby. Ele não foi embora de nós, eu disse. A expressão da minha mãe mudou. Não devagar. De uma vez. Como se alguma coisa tivesse sido arrancada. Só que aquilo não era uma máscara. Era o único rosto que eles tinham conhecido. Ele foi embora de você, mãe. Não de nós. De você. Mantive a voz estável. Controle de auditoria. Eu sei disso porque eu tomo café da manhã com ele todo terceiro sábado há 27 anos. Sempre no box do fundo, perto da vitrine de tortas. Foi ele que me ensinou a ler extrato bancário quando eu tinha 12 anos. Ele me ajudou a abrir minha primeira conta poupança quando eu tinha 17 anos. Ele estava na minha formatura da faculdade, fileira 14, cadeira do corredor. Você estava na terceira fileira. Você nunca ouviu. A sala não se mexeu. Ninguém respirou direito. Ele não abandonou essa família. Ele saiu de uma situação. E passou 27 anos garantindo que eu entendesse a diferença. Eu olhei para Shelby. Todo terceiro sábado, sem falhar. Ela continuou me encarando. Isso não é verdade, ela disse. É sim. Pausa. E eu acho que, no fundo, mesmo com tudo que te contaram, sua mãe sabe que é. Olhei para ela de novo. Minha mãe ainda estava em pé na cabeceira da mesa, mas alguma coisa nela já tinha mudado de lugar. A postura era a mesma. O queixo ainda erguido. Mas os olhos tinham ido embora. Não estavam mais na sala. Estavam em algum lugar atrás das frases ensaiadas, da empatia encenada, dos 27 anos de história repetida tantas vezes que ela esqueceu que era uma história. Eu não vou explicar por que ele foi embora, eu disse. Mãe, você já sabe. Fechei a pasta. Levantei. Empurrei a cadeira para dentro. Porque mesmo ali, mesmo naquele momento, eu ainda sou o tipo de pessoa que empurra a própria cadeira. Tessa, minha mãe disse. Só meu nome. Sem continuação. Sem roteiro. Pela primeira vez na minha memória inteira, ela disse meu nome sem nada preparado para vir depois. Peguei minha bolsa. Fui até a porta. Não olhei para trás. Não por drama. Mas porque não tinha mais nada naquela mesa que eu precisasse ver. A luz da varanda ainda estava acesa quando eu saí. O ar estava frio e limpo, aquele tipo de ar que Portland tem depois da chuva, quando as nuvens já foram embora pro leste e o céu abre só o suficiente para te lembrar que azul ainda existe. Entrei no carro. Coloquei a pasta no banco do passageiro. Girei a chave. E fui para casa com as janelas abertas, respirando o primeiro ar em 17 anos que não me custou $10.840 por mês. 2 dias depois do jantar, eu sentei na mesa da cozinha e montei uma última planilha. Não a auditoria.
A auditoria já tinha acabado. Aquilo era outra coisa. O total de 17 anos somado numa única página. Cada mês, cada pagamento, cada centavo rastreado. Formatei como sempre faço, cabeçalhos limpos, decimais alinhados, uma linha de resumo em negrito no final. Eu sou contadora forense. Até meu luto vem com rodapé. O número no fim não era surpresa. Eu já sabia. Eu já tinha carregado ele no peito por semanas, como uma pedra que não dava para largar. Mas ver ele ali em negrito, na linha de total, no mesmo formato que eu uso em relatórios finais dava um peso que cálculo mental nunca conseguiu dar. $220.600. Abri o e-mail. Criei uma nova mensagem. Digitei o endereço da minha mãe. Deixei o assunto em branco. Porque não existia assunto pequeno o suficiente para caber o que eu ia dizer. E um parágrafo já seria demais. Anexei o arquivo. Escrevi 2 frases. Isso não é uma conta. Isso é um recibo. Para você saber exatamente o que gastou e em quem. Enviei. Fechei o notebook. Fiz chá. Earl Grey, sem açúcar. Fiquei na janela observando Portland fazer o que faz toda manhã de terça-feira. Parecer exatamente igual a todas as outras manhãs em que eu já tinha ficado ali tentando sentir alguma coisa que não sabia nomear. O chá ainda estava quente demais. Eu tomei mesmo assim. Alguns hábitos não mudam só porque o resto da sua vida mudou inteira. As semanas seguintes foram silenciosas daquele jeito que só depois é silencioso, não um silêncio de paz, mas de ausência. Como se alguém tivesse tirado o barulho de dentro da sua rotina. O pagamento da hipoteca da minha mãe ficou 30 dias atrasado. Depois 60. Depois 90. Eu sei disso porque o banco me mandou uma notificação, meu nome ainda estava na autorização original do débito automático. Eu liguei, expliquei que não era mais responsável e pedi para removerem meus dados. A atendente perguntou se eu queria reativar o pagamento. Eu disse não. Ela perguntou se eu tinha certeza. Eu disse que sim, do jeito que só alguém que passou 6 noites auditando o extrato bancário da própria mãe consegue ter certeza, total. No 4º mês, a casa entrou em processo de execução. Minha mãe se mudou para um apartamento de 1 quarto em Tigard, um subúrbio ao sul de Portland, onde o aluguel era baixo o suficiente para caber na aposentadoria e as paredes eram finas o bastante para ouvir a vida dos vizinhos. Eu não ajudei na mudança. Não fui visitar. A Shelby durou mais do que eu imaginei. Ela ligou para minha mãe todo dia nas 2 primeiras semanas depois do jantar. Depois em dias alternados. Depois 2 vezes por semana. Depois uma. No 2º mês, virou semanal. No 3º, parou. Não porque ela estava com raiva, mas porque ela tinha construído uma vida em cima de uma base que ela nunca soube que era emprestada. E quando a base saiu, a estrutura simplesmente não se sustentou. Sem os $2.200 por mês. Sem as compras na Nordstrom. Sem Sephora. Sem as viagens para Miami. A vida da Shelby, quando voltou ao tamanho real, cabia no estúdio pequeno e numa empresa de caixas por assinatura que vendeu menos de 11 unidades no último mês antes de morrer. Ela me ligou uma vez. Não para pedir desculpa. Não para gritar. Só para dizer: eu não sabia, Tessa. Eu respirei fundo. Eu acredito em você. E eu acreditava. A Shelby não sabia de onde vinha o dinheiro. Do mesmo jeito que eu não sabia para onde ele ia. A gente era cega só em direções opostas. Ela não via a origem. Eu não via o destino. E a nossa mãe tinha ficado exatamente no meio disso tudo, apostando que nenhuma das duas ia olhar além dela. Quando você estiver pronta para falar do que aconteceu e não do que você precisa acreditar que aconteceu, me liga. Ela disse tá bom. Ainda não ligou. Mas disse tá bom. E isso é uma palavra diferente de adeus. Minha mãe me ligou todos os dias por 3 semanas. Os áudios mudavam como o clima muda em fases que você só percebe se estiver prestando atenção. Semana 1, raiva. Depois de tudo que eu sacrifiquei, depois de tudo que eu fiz por você, você não tinha o direito de fazer isso comigo na frente da Ellen e do Robert.
Não tinha o direito. Semana 2, negociação. Tessa, se você só me ligar de volta, a gente resolve isso. Eu posso sentar, eu posso conversar. Só preciso que você entenda o meu lado. Semana 3. Um áudio de 47 segundos. Sem nenhuma palavra. Só respiração. A respiração era lenta, irregular. Daquele tipo que só aparece quando uma mulher está sozinha em um apartamento de um quarto em Tigard, com o celular encostado no ouvido, esperando algo sair da própria boca e não vindo nada. Nenhum roteiro. Nenhuma encenação. Nenhuma frase pronta começando com seu pai foi embora e terminando com eu fiquei. Só respiração. Eu ouvi aquele áudio 2 vezes. Não liguei de volta. Mas também não apaguei. Salvei numa pasta no celular chamada Andiversos. E Andiversos é só uma palavra elegante para 2 coisas: alguém esperando que você não pergunte e alguém dizendo que ainda não está pronto para responder. No terceiro sábado do mês seguinte, eu acordei às 7 da manhã, entrei no carro e fui para o leste. Highway 26, depois a 97. Passando pela reserva Warm Springs, cruzando o alto deserto onde os pinheiros começam a rarear e o céu fica tão aberto que parece que a terra está tentando te mostrar algo que sempre escondeu. 3 horas. Sem música. Sem podcast. Só a estrada, o motor e o som de uma mulher indo até a única pessoa que nunca pediu nada dela em troca. O juniper ainda estava lá. As paredes de madeira. A vitrine pequena de tortas. A garçonete que chama todo mundo de querida. Meu pai já estava sentado. Última cabine, perto da vitrine. Café na frente dele, preto, sem açúcar. Cardápio fechado porque ele já sabia o que ia pedir. Sempre soube. Há 20 anos. E, pelo jeito, ainda sabia. Sentei na frente dele. Ele me olhou. Não com surpresa. Não com pena. Mas com aquele olhar firme de quem já esperou muito tempo por uma coisa e não vai estragar o momento falando cedo demais. Eu li os números, pai, eu disse. Eu sei, ele respondeu. Demorou. Demorou. Você tá bem? Não ainda. Ele assentiu. Mas os números estão certos. Aquilo bastou. Na nossa linguagem, números certos é o mais perto que a gente chega de vai ficar tudo bem. Ele entendeu. A garçonete chegou. Ele pediu panquecas. Eu abri a boca para pedir o mesmo de sempre, o sanduíche mais barato, automático, velho hábito. Mas parei no meio. Na verdade vou querer o Turkey Club. Ele levantou os olhos do cardápio. Uma sobrancelha só. Quase um sorriso. Daqueles que não precisam ser grandes para serem profundos. Turkey Club, ele repetiu. Cansei de pedir sempre o mais barato. Ele largou o cardápio. Pegou o café. Tomou um gole longo. Colocou de volta na mesa com as 2 mãos como quem garante que alguma coisa, finalmente, vai ficar exatamente onde está. Vai comer todo o bacon. Todo. E a gente ficou ali. Na última cabine de um diner em Bend, Oregon. No terceiro sábado do mês. Comendo café da manhã do mesmo jeito que a gente come há 27 anos. Quieto. Completamente quieto. Sem a gente precisar explicar um pro outro porque a gente estava ali porque, no fundo, a gente nunca precisou. A gente só aparecia. E era isso. Esse era o trabalho inteiro. Eu perdi uma mãe naquele domingo, numa mesa de jantar em Portland. Ou talvez eu só tenha parado de fingir que ainda tinha uma. De qualquer forma, no terceiro sábado de todo mês, numa cabine perto da vitrine de tortas, eu tenho um pai que me ensinou a ler números sem nunca me cobrar por isso. Ele sempre esteve ali. E agora eu também estou. Se alguém que você ama já esteve sentado em algum lugar te esperando a vida inteira e você teve medo demais de dizer isso para qualquer pessoa, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você ainda está esperando? Os números já estão limpos. O que falta é só a viagem. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre ser quem paga as contas. Você para de fazer perguntas, porque as respostas podem custar mais do que o dinheiro algum dia custou.
Você começa a confundir amor com sacrifício. E quando percebe que não são a mesma coisa, a conta já está rodando há anos e a única pessoa que nunca recebeu nada foi você. Se você é quem sustenta a sua família financeiramente, faz uma coisa essa semana. Olha seus próprios números. Não para acusar ninguém. Só para enxergar. Porque no momento em que você para de ter medo do que a planilha mostra é o momento em que ela para de mandar em você. E se tem alguém na sua vida que sempre esteve ali no fundo, aparecendo sem pedir crédito, sem cobrar obrigado, fala com essa pessoa antes que outro sábado passe. Quem é a cabine do fundo na sua vida? E você já disse isso para ela recentemente?